Efésios capítulo 2. Versículo 10. Versículo Hoje 10. o título é Sementes para um Jardim Frutífero. Diga, eu tenho sementes para um jardim frutífero. Para um jardim frutífero. E a primeira semente que queremos falar hoje é... Nós temos que celebrar as diferenças. Diga comigo, celebrar as diferenças. Eu gostei dessa foto aqui no telão, onde está aí o nosso tema do congresso, né? Conviver. É porque é bonito. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele não criou tudo do mesmo estilo, todo da mesma forma. Deus não criou todas as coisas do mesmo jeito. É interessante, se a gente não para analisar isso, a gente pensa assim, uau, por que Deus não deveria... Para mim seria, para o homem, vamos dizer assim, né? Para o homem seria muito mais fácil Deus ter criado tudo da mesma cor, do mesmo jeito, do mesmo estilo. É ou não é verdade? O homem ele é mais objetivo, né? Ele é mais direto, ele é mais prático. Então, para a gente seria muito mais fácil a gente entender, uau, por que Deus não fez, por exemplo, quando Ele criou as árvores, só mangueira? Só mangueira, nada de piqui, nada de... qual é que você come lá em Minas Gerais, lá o quê? Jaca. Uma jaca aí, uma jabuticaba, não sei qual é a árvore que tem lá na sua terra, na sua região, mas Deus não fez apenas a mangueira, lá do Amazonas, só o cupuaçu, só o açaí, né? O açaizeiro, cadê os açaizeiros aí que gostam de açaí? Só o açaí, né? Uau, Ele fez tudo diferente. É, na verdade, fez tudo diferente. Quando criou o mar, olha só, eu sou do Amazonas. No Amazonas a gente não tem lá o mar, mas tem rio. Nós temos lá um rio negro que a gente chama, aí tem um rio barrento lá, que é o rio Amazonas, que é de água toda suja. Aí já criou os oceanos e criou com as águas totalmente diferentes uma da outra. Não é verdade? A gente vê praia com areia mais branquinha, outra mais escurinha, outra mais escura, clarinha e tal. Tudo diferente. Quando criou o jardim, as árvores, olha só essa paisagem aqui, tudo diferente. Olha só, ele não criou só uma cor de flores. Por que tem uma cor mais branquinha, outra vermelha, outra mais amarelinha, outra azul? Porque Ele não fez só de uma cor. Deus, Ele tem prazer na diferença. Deus tem prazer na diferença. Assim também como Ele criou todas as coisas, tudo que existe na terra, também quando Ele criou o homem, Ele criou a gente diferente. Eu e a minha esposa somos totalmente diferentes um do outro. Independente do sexo, né? Claro, mas as atitudes dela, o jeito dela, a maneira dela é totalmente diferente da minha. Somos diferentes. Quando eu a conheci no culto de jovem, numa sexta-feira, em 1989, 90, por aí, lá em Nova Jersey, quando eu entrei na igreja, eu já tinha noção, estava desviado, estava voltando para a igreja nessa altura. Aí eu sentei na segunda fileira, estava ali esperando o culto começar, aí de repente chega alguém com uma voz bem forte. A paz do Senhor, irmã, que bom estar mais uma vez, uma sexta-feira, no culto de jovem, na casa do Senhor, né? Aí pela tonalidade da voz, eu pensei que, assim, no mínimo, uma menina que chegou aí com, no mínimo, 2 metros de altura. No mínimo, 2 metros de altura. Olhei para trás com a visão, assim, mais ou menos nessa altura aí, né? E procurei nada, o radar não contactou ninguém. Não detectou ninguém, eu tive que baixar. Opa! Aí eu fiquei assim, será que é ela que falou dessa forma ali? Aí, de repente, ela estava na outra extremidade. A paz do Senhor, irmã, mais uma vez na casa do Senhor, que legal, né? Que prazer, que privilégio. Aí eu olhei e digo, misericórdia. Na igreja era um pouco mais larga, né? Aí eu digo, será que é ela que está do outro lado? Eu digo, uau, eu olhei para trás, era ela que estava lá. Aí, de repente, ela estava aqui nessa extremidade já. A paz do Senhor, pastor. Graças a Deus, né, pastor? Mais uma vez na casa do Senhor para cultuar. Aí eu olhei e digo, misericórdia. É ela que está aqui, rápido. Aí caiu a ficha. Aí eu falei assim, é uma dessa que eu preciso. Vai resolver todos os meus problemas sociais. E tem sido esses anos todos. Ele falando de mim, mas eu cheguei na igreja e a filha do pastor, né? Que o pastor e a filha me adotaram, cuidaram de mim. Aí eu sentava na frente com ela, né? Aí ela falou, tem um menino ali atrás que é novo, dá uma olhada. Ele abre a biblinha dele, senta ali, ele fica
quietinho, ele não pisca. Aí eu olhei e falei, não sabemos quem ele é, né? Deixa quieto. Aí chegou no segundo, terceiro, quinto culto, que lá nós tínhamos culto todo dia da semana. Dia. Aí, no quinto culto, ele tá no mesmo assento, na mesma cadeira, com a mesma atitude. Aí eu fui vendo aqui a menina, eu falei, gente, eu acho que é um desses que eu preciso, porque eu rodo, quando eu voltar, ele tá no mesmo lugar e eu não perco ele de vista. E assim tem sido até hoje. Não é interessante essa diferença? É interessante a diferença, porque Deus nos fez diferente. E nós temos agora que nos adaptar a essa diferença. Nós temos que deixar Deus moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, para que eu e ela, no caso aqui, venhamos conviver da melhor forma possível no nosso relacionamento. Ela gosta, quando vai numa festa, se ela não for nas 10 mesas e estiver nas festas, ela não está feliz. Eu já não, sentei naquela mesa lá, vou ficar lá até o final. Agora, eu não posso deixar, uma das coisas que a gente erra no passar dos anos é que isso que nos atraiu um dia, Satanás vai querer usar para trazer indiferença no relacionamento. Ele vai querer usar. Por quê? Ela pode chegar comigo e falar, ou eu posso chegar com ela e falar assim, olha amor, nós estamos indo nessa festa agora de aniversário, lá tem 20 mesas, ok? Eu não quero você indo nas mesas, eu quero você sentadinha do meu lado, porque você é uma mulher casada agora, não é? Mãe de 3 filhos, e você acima de tudo é pastor ainda, então você tem que dar um bom exemplo para as pessoas. Eu quero você todo o tempo do meu lado. Se eu fizer isso com ela, eu a mato, eu a destruo. Por quê? Porque ela não gosta de ficar só numa mesa. Ela gosta de saber o que está acontecendo nas outras mesas. Se alguém está rindo na outra mesa e a nossa mesa estiver calada, meu irmão, ela já está, ela está aqui, está ali um corpo sentado naquela mesa, mas a mente dela, as emoções dela estão todas lá na outra mesa. Por quê? Ela quer saber o que está acontecendo. E essas diferenças, elas existem para nos completar e não para competir. Efésios 2:10 diz aqui, baby. Coloca aí no telão. Não, eles vão colocar no telão, mas o PowerPoint está funcionando. Okay. 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos que ser essas boas obras. É interessante por quê? Porque depois vão vir os filhos também na família. Yeah. Quando vem os filhos, se você tem mais de um, eles não vão ser a mesma pessoa. Eles não são, nós temos 3. Nós caímos no erro do mais velho, quando ele veio, o maior que estava aqui desse lado, ele veio, ele era puxou para a minha família, mais tranquilo. Calmo, sereno, gente fina, gente boa, equilibrado, educado. Ele puxou mais para o meu lado. Mas quando ele fomos ensinar ele nas escolas a fazer a tarefa, a gente pegava ele, colocava lá na sala, no dining room lá de casa, colocava as bolsas dele lá, o caderno dele todo lá, o livro dele, e ele ficava ali fazendo o homework dele, tão bonitinho, tão lindo, tão gostosinho, sentadinho ali, só levantava quando terminava. Pronto, acabava de... Aí veio o segundo. O segundo já puxou para o lado da família dela. Mais ativo, mais para frente, mais falador, aquela coisa toda e tal. Aí chegou a época do homework dele, aí sentava já e queria fazer ela no quartinho dele já. Aí quando sentava no quarto lá, aí, cara, na frente do computador, com os livros, com o telefone, com o videogame ligado, e ele lá fazendo o homework lá, fazia tal, escrevia um pouquinho, aí pegava o celular, ficava no celular dele, ficava ali um pouquinho. Aí voltava de novo, pegava o videogame dele, ficava jogando ali, ficava jogando e tal. E aí eu virei para ela e falei assim, amor, esse menino não vai dar certo. Não vamos ter problema com o Matthew. Olha só como é que ele faz. Ele não está focado no homework dele. Ele fica aqui no celular, no telefone, ele fica ali no videogame dele, vai para o estúdio novamente. Não, amor, não, nós temos que dar um jeito nele. E é só que depois nós tínhamos que buscar ajuda com uma psicóloga, aonde ele sempre foi bem destacado na escola. As notas dele eram boas.
Aí nós buscamos a psicóloga, ela nos aconselhou. Ela falou, mas não é esse o menino que sempre tira boas notas na escola? Essa psicóloga era uma que eu traduzi, eu viajava com ela e foi a minha mentora durante a minha formação. Então, ela conhecia da nossa vida. Ela conhecia eu falei, o nosso Dr. Muller, não tem como aquele menino aprender fazendo 1000 coisas. E ela olhando assim pra minha cara, assim, né? Tipo assim, é sério que você tá falando isso? Eu falo, mas o Tim, ele é centrado, ele olha, ele faz, ele foca. Ela falou, o Tim é o pai dele. O Matt é você e seu irmão, faz 10 coisas ao mesmo tempo. E ela nos... É interessante porque eu estava falando sobre, às vezes, a gente rejeitar a forma como a pessoa é, porque ela nos trouxe à memória algo que era óbvio. Porque o Matthew sempre foi mais destacado na escola que o Tim. Quando deu a época de universidade dele, ele ganhou full ride, para morar lá, 11 universidades. Então, assim, nessa época ela virou e falou assim, coloque para esse menino, que ele vai estar fazendo 1000 coisas, coloque para esse menino limites, mas deixa ele operar dentro desses limites dele, porque o outro você fala que é assim, mas esse não é. Mas ele não está fazendo bem? O que você quer do seu filho? Notas boas. Aí ela falou, e ele tem as notas boas. Ah, mas não pode um menino fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E ela diz, por que não pode? Se você dá a roupa para ele guardar, se você dá as coisas para ele fazer e ele dá conta de fazer, não é um desrespeito. Então, muitas vezes, a gente rejeita o dom, a graça que Deus deu. Não estão falando que você não tem que pôr limite nos seus filhos e deixar ser do jeito que quer. Tem que ter hora de dormir, tem que trazer para a igreja, né? Não é menino novo, não é opção vir para a igreja, não. Não é opção para eles ir no médico, não é opção para eles comer. Se você deixar uma criança comer o que quer, ela vai comer doce, dia inteiro. Aí, na hora que o negócio de igreja, a gente fica, eu não quero forçar porque pode fazer mal. Faz não. Enquanto eles estão debaixo do nosso cajado, estão vivendo com a gente e ali sendo cuidado por nós, não é uma opção ir na casa do Senhor. A gente põe roupa neles e vamos. Hoje eles choram. Amanhã eles vão agradecer a Deus por isso. Amém? Pode aplaudir. Isso é verdade. A gente pode dar esse testemunho, Olha. porque temos um filho que mudou para aqui para fazer aviação e ele não teve opção a vida dele inteira para Natal, Ano Novo, Thanksgiving. Agora ele é casado, ele está aqui. A primeira coisa que ele buscou chegando aqui foi uma igreja, tá entendendo? Para ser parte, entende? E assim, de mandando o dízimo lá e a gente ensinar e falar, não, seu dízimo agora é aí, tá entendendo? Seus dízimos agora tem que ser na igreja que você participa, não é enviar, é trazer o dízimo. Então, assim, isso vale a pena, mas precisamos respeitar. Precisamos respeitar essa diferença um do outro. Nós somos diferentes. Você, marido, você, esposa, você é diferente um do outro. A gente não pode forçar você a ser quem você é. Você não pode forçar o teu cônjuge a ser quem você é. A gente não pode forçar isso. Deus me deu uma graça, Deus deu uma graça para ela, Deus deu um jeito, Deus deu um temperamento para ela, Deus me deu um temperamento. Ah, olha, sabe o quê? Você é muito devagar, viu, menino? A esposa pode chegar, olha lá o fulano lá, ele que é, olha como é que ele faz tudo, olha como ele resolve tudo, olha como ele é mais ousado, olha como ele tem mais sangue no olho. Você aí todo devagar, que isso? Te veio para uma nação nova, agora você tem que ter. Nós temos sim, se você é 5 por hora, ei, dá uma aceleradinha aí. Vá pelo menos para 30 por hora, 40. Não vai ficar 5 por hora, você vai ficar para trás mesmo. É ou não é verdade? Agora, se você está 100 por hora, diminui um pouquinho, meu filho, porque senão você vai queimar. Você vai e aí o teu carro vai bater logo aí. Teu motor vai bater logo. Diminua um pouco. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Mas Deus nos deu essa diferença um com o outro. E nós temos que celebrar isso. Não fique chateado com alguém, com teu cônjuge, com teus filhos. Ah, mas esse aqui é devagar. Puxa para sua família, viu? Puxa para sua família, é devagarzinho mesmo. Olha só. Olha, esse aqui é todo astrado. Olha aí, apronta tudo. Ei, não para. Ei, esse aqui puxou para sua família. Não vamos ficar assim. Porque Deus, quando nos deu a nossa família, Ele nos deu para que nós pudéssemos ter sabedoria em lidar com ela, para trazer a ela a um ponto que todos nós viéssemos funcionar da melhor forma possível. Porque cada um de nós temos uma velocidade. Cada um de nós, Deus colocou em nós uma velocidade. Não queira correr a velocidade do outro. O outro passou na sua frente, deixa ele. Vai na sua. O importante, sim, é começar. Mas muito mais importante é terminar. É ou não é verdade? Nós vamos chegar lá todos juntos, em família. Não deixa, família, membro de família, não deixa ninguém para trás.
Não deixa ninguém para trás. Se tem alguém que está precisando de ajuda, toda a família tem que parar. Vamos parar. Vamos agora focar. Hoje, um grande erro nosso no sistema que nós vivemos hoje na sociedade é que nós estamos muito preocupados conosco mesmos. Com o nosso umbigo. Se eu estou bem, problema seu se você está ruim aí, viu? Problema família. Se eu tenho um problema comigo, é problema de toda a família. Eu não posso tomar decisões doidas aí e pensar somente em mim. Somente eu como pai, ou como esposo, na família. Não, eu tenho que pensar na minha família toda. Porque a minha decisão que eu estou tomando hoje não vai apenas, se der certo, vai beneficiar a mim e toda a família. Mas se der errado, não vai apenas prejudicar a mim, mas vai prejudicar toda a minha família. Isso também serve para os jovens, porque existe aquele famoso quote, que é It's my life. My life. It's my life. E não é, porque o teu pai e a tua mãe te amam tanto e carrega tanto você no coração, ainda que hoje você não consiga ver dessa forma. Hoje você vê como prisão, quando na verdade são limites de proteção. E aí você pensa, it's my life. Não é simples assim, jovem. Se você sofrer, toda a família sofre. Se você passar uma dificuldade, toda sua família vai sofrer aquilo. Seus pais vão sofrer. Por os seus pais estarem desestabilizados, consequentemente, seus irmãos vão sofrer. Então, não é só a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Ela engloba a vida de todo mundo que Deus te deu para chamar de família. Um jardim que Deus te deu para você florescer e não para você pular fora e viver a sua vida porque você está cansado do que tem aqui, porque eu te garanto, não há vida plena, abundante, jovem, sem a presença de Deus e sem o amor da família. Agora, nós precisamos celebrar as diferenças e entender que elas existem para nos completar e não para competir. É lindo ver isso, como uma casa, uma família, as diferenças. A gente viaja muito, chega à igreja, que o pastor é tão doce, tão tranquilo, tão relax. A gente fala assim, gente... Como pode o pastor, né? Assim, ele é tão relax, mas você vê que ele tem uma filha, um filho pilhado. Eles já chegam e ficam olhando pra gente assim, quem que é esse que o pastor tá, que meus pais estão andando com eles agora? Você vê que eles estão analisando a gente. O pastor tá de boa, mas o filho tá analisando a gente, onde a gente vem, o que é que a gente faz, qual é o nosso testemunho, porque ele pensa assim, papai acha que todo mundo que diz que é crente é santo. Né? Aí depois que nos conhecem, aí eles abrem o coração, aí o pastor chama assim, meus filhos gostaram de vocês, viu? Então aí já fica relax, já pode conversar. Mas essas diferenças nos completam. É lindo ver isso, que o pastor tá todo love, e o filho tá olhando pra gente, analisando a gente, querendo saber de onde que a gente saiu, tá entendendo? Se vive mesmo aquilo que prega, eu acho isso lindo. Eu sou a pessoa que se você chega na minha casa, eu falo, gente, vocês estão em casa. A casa é sua. Temos um amigo que fica sempre na nossa casa, a Helena e o João, Tonuri, né? E a Helena fala assim, não, Micheline, mas a Micheline, a gente chega na casa dela, é assim, a casa é sua, fica à vontade. A gente olha para a casa do pastor Rito e fala assim, a casa não é sua. A casa é minha, você tem um quarto, eu sento nesse sofá e eu sento na cabeceira da mesa. A casa não é sua. E no dia que ela falou isso, eu falei assim, nossa, Hildo, isso é imagem de passar para as pessoas. Né? E aí ela falou, não, as pessoas te respeitam. Quando você chega alegrinha, quando vai pra casa do pastor Hildo, fala assim, eita, deixa eu ir devagar, senão ele me dá uma flechada, esse cara do Amazonas. Não erra, viu? Não erra. Amém? Então nós temos que celebrar diferenças. Celebre a diferença na sua casa. Celebre, seja feliz. Olha, eu oro para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você veja em cada um membro da tua casa a grandeza que Deus colocou em cada um deles e que vocês possam fluir nessa grandeza que Deus tem derramado na sua casa. Diga assim comigo, eu irei como nunca celebrar na minha casa a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Segundo ponto, queremos falar outra semente. Outra semente para um jardim frutífero é nutrir a amizade. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente.
Se alguém nutre amizades fortes no WhatsApp, se alguém nutre amizades fortes aqui na igreja, no café, no estacionamento, mas em casa é aquela pessoa aborrecida, aqui serve um cafezão. Lá em casa fala, se vira aí, vocês têm mão. Vocês não nasceram aleijados? Não serve a casa. Você, pai, que aqui abraça todos os jovens, dá paz do Senhor para todo mundo. Isso precisa ser uma extensão do seu lar para a igreja. E não ao contrário. Sabe, isso não é uma palavra de condenação que eu estou trazendo aqui. É uma palavra de entendimento que se você tem a graça de fazer isso aqui fora, essa graça habita em você. Mas o inimigo da nossa alma fica retendo, sabe, de nós fluir nessa graça dentro da nossa família. Vocês estão entendendo? Eu não vim para te falar que você é hipócrita, faz aqui e não faz em casa. Eu vim para te dizer que essa graça, brincalhão, risonho, que você serve bem na igreja, que você administra, que você limpa, que você ajuda a mudar isso daqui para lá, isso está dentro de você. E nós não podemos permitir que a graça que Deus nos deu seja roubada da nossa família. Está dentro de você ser engraçado. Por que ser tão emburrado em casa? Está dentro de você servir. Por que dentro de casa você fica servindo e falando, não aguento mais, parece que eu sou escrava aqui, oh meu Deus do céu, ninguém faz nada. Por que aqui, se eu derrubar esse copo aqui, você corre aqui e pega esse copo e já conserta, e lá em casa você passa em cima daquela caixa do Amazon 3 vezes lá na porta, mas não leva ela para dentro? Por quê? Porque o inimigo da nossa alma quer fazer isso. Ele quer roubar dentro da nossa casa, da nossa família, os dons e a graça que Deus nos deu para poder, sabe o que? Trazer a desunião. E aí ainda a gente sair com aquele título de hipócrita. Ah, hipócrita, lá fora faz, lá fora cumprimenta, lá fora abraça, lá fora serve, mas aqui dentro não. Não aceite esse título colocado pelo inimigo. Essa graça que Deus te deu, ela foi primeiro dentro do seu lar. Porque se a gente serve os de fora mais do que os de casa, então a gente é pior do que o descrente. Amém? Nós precisamos ter essa atitude. Precisamos, então, nutrir, que eu digo a semente, a amizade. Nutrir a amizade. Nutre a amizade. Como que você conhece uma pessoa e fica amigo dela? Gastando tempo, tomando um café, saindo os dois para conversar, buscando saber o que a outra pessoa gosta. Às vezes uma pessoa nem gosta de pescar, mas porque você é amigo dela, você passa perto de um negócio, vê um negocinho de pesca e traz para a pessoa. Não é a sua praia, mas você faz. Às vezes você não gosta de andar ali numa rua agitada, mas um amigo chegou aqui do Brasil, você não vê ele há tanto tempo. Vamos para Nova York, você fala... Vamos, você não quer ir, mas você vai. Eu amo o barulho de Nova York. O Rildo fala, mas pra que ir lá em Nova York se tem comida boa aqui no Jersey? Pra que é barulheira? Eu falei, porque é chique, vamos andar de mão dada. E eu gosto de ir no inverno, de cachecol, frio. E tudo, assistir um show na Broadway. E ele fica, né? Não, mas aqui, porque ele gosta de ir no mesmo lugar. Ele tem, assim, uns 5 restaurantes bons, no mesmo lugar, mesma comida, o mesmo prato, o mesmo dia. E um dia eu estava murmurando isso na mesa com um pastor do Brasil. Ele falou assim, irmã Micheline, se ele gosta da mesma comida já há 30 anos, você deveria ser feliz por isso. É por isso que ele está fiel a você. Centrado em você todos esses anos. Falei, poxa, mas o pastor desbancou meu argumento de confusão. Agora eu ainda tenho que dar glória por ele ser assim. Ele falou, deveria. Fica tranquila que ele nunca vai te trocar. Então nós precisamos nutrir a amizade. Gente, a minha casa, até eu ter minha filha, foi casa de homem. Casa máscula. Aquilo ali era homens, meninos, ele, e futebol, e lutinha. E assim, eu fiquei ali, gente. Até hoje eu não entendo porque que a bola está impedida se tem um gol e o cara tem perna e pode correr. Quem impediu? Tá entendendo? Tá livre, vai, meu filho, vai que é tua. Mas eu aprendi que para nutrir a amizade deles e não atrapalhar, porque eu ficava lá dando opinião errada. Quem que é? Quem que é? Mãe, please. Aí eu falei, sabe o quê? Eu não entendo nada, eu só vou repetir o que eles falam. Para ser parte. Então o Rio falava assim, não, hoje já está devagar demais. Passava 2 minutos e falava assim, não, mas hoje já está devagar demais.
Demais. Tá demais. Aí daqui a pouco o outro falava assim, Daddy, the problem é isso, né? Que até hoje o filho chamou, pai, você viu que o... Mandaram embora, né? Ele, tô aqui vendo, né? E aí eu dei minha opinião lá. Eu falei, graças a Deus que foi embora, porque já era hora. Mas eu tava repetindo pro filho o que ele tinha falado pra mim, tá entendendo? Mas sou parte. Nós precisamos nutrir a amizade. Eu lembro que o meu filho, ele foi para uma universidade muito renomada. 95 mil por ano, ele ganhou ela full ride. Chama Villanova, na Filadélfia. E aí, eles venceram, na Pensilvânia. E aí, eles até ficaram muito famosos, porque venceram o basquetebol há muito tempo. Mas, eu lembro que ele me ligou e falou, mãe, tiveram aqui, porque toda a vida, pelo nosso histórico de sair de casa cedo, e eu chegar nesse país, e minha mãe ser sozinha, e ter que trabalhar das 6 da manhã até 6 da tarde, limpando casa, ela dava comida para gente, e ela trabalhava na fábrica do lado, de insulação, chegava toda picadinha de vidro. Aí meu irmão Marcelo era novinho, preparava a banheira, acho que é Epsom Salt, né? Com Epsom Salt para ela. E assim, eu não tive a mãe ali na escola. E eu tinha aquele desejo, sabe, assim, de ser parte da escola onde todo mundo ia me conhecer. Eu falo nesse livro que eu amo sair, eu amo pregar. Hoje, cantando aquelas músicas pelo Senhor, marchamos sim, música de quando eu converti. Eu olho para trás e vejo a bondade de Deus ao longo dos anos, mas eu digo aqui no livro que o meu grande tapete vermelho, o maior sucesso que eu julgo ter alcançado na minha vida, é andar na minha cidade de Kearney e os jovenzinhos tudo conhecer. Ei, Miss Farias, Miss Farias. Ali, sabe assim, é onde eu sinto o maior sucesso da minha vida. Que a minha mãe lutou, trabalhou e nos deu exemplo, apesar do erro que ela fez no primeiro casamento, depois ela consertou a vida dela, nos deu exemplo e nos proporcionou, sabe, ser pessoas estáveis para construir uma família. E aí, mesmo formada de administração de empresas, a gente poderia ter mais bens hoje. Mas o Hildo entendeu o desejo do meu coração e pediu, e eu fiquei dentro de casa criando os meninos um período de 13 anos. Mesmo com um diploma, larguei de ser manager de um banco e vim criar os meninos. E hoje, quando aqueles meninos ali da cidade, meninos que chegaram igual eu, que chegam igual eu, assim, sabe, de poder ajudá-los na escola, a sonhar com a universidade, com tudo, eu desejei, falei, Senhor, eu quero ser parte da vida dos meus filhos. Esse daí é o maior êxito que eu desejava. Então, hoje, sair, estar aqui, conhecer pessoas, eu fico muito feliz porque eu conheço os amiguinhos deles por nomes, criaram ali dentro de casa e até hoje acompanham nas redes, eles são uma gracinha. Mas eu lembro que o meu filho me chamou e falou, mãe, the Big Four me deram propostas os grandes 4 me deram proposta de internship, de estágio. E eu falei, o que é Big Four? E a paciência dele, que ele é muito rapidinho, assim, igual o pai, né? Aí ele falou, Mom, the Big Four. Gente, diante de Deus, eu falei, ai, meu Deus do céu, agora eu não sei nem o que falar. Aí ele tá assim, peraí um pouquinho, filho, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Aí, deixei ele um pouquinho, ele, peraí que a mãe vai te ouvir. E eu assim, Big Four. Aí, as 4 maiores companhias de Nova York, a Deloitte, a EY, a KPMG e esqueci a outra. Mas, enfim, aí the biggest 4 companies of New York, que trabalha com finanças, pererê, para. Eu falei, nossa, meu filho, as 4 maiores companhias. Ele falando aí e tal. E qual que você vai, meu filho? E já comecei a falar, você vai para a EY? Você vai para essa? Aí ele, então, mãe, é isso que eu tô na dúvida. E eu assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso nutre a amizade. Sabe, filhos, às vezes você reclama que a sua mãe não tem paciência para ouvir as suas histórias, não entende do assunto que você está vivendo, mas também você não tem paciência nenhuma para explicar, e você também não tem paciência nenhuma para nutrir e plantar aquilo que você deseja colher. Sabe, quem foi o seu pai? O que o seu pai passou? Qual é a história do seu pai? Porque filho, né, acho que a gente caiu aqui assim, rico, aí eles fazem 17 anos, a gente tem que dar um carro. Que a gente, né, a gente é rico, né? Tá na América. Então, assim, filho, nutre amizade com o seu pai. Deixa eu te falar algo. Eu daria tudo, mesmo tendo um pai alcoólatra, para ele ser vivo hoje e eu poder contar para ele a história da minha vida, mostrar para ele os netos, mostrar para ele os meus filhos.
Sabe, eu daria tudo para isso. A vida dos seus pais, elas são passageiras. Às vezes vocês olham para a gente, que somos pais, e vocês ainda enxergam aquela imagem de quando vocês eram bebê. Mas eu quero te convidar, jovem, a dar um passo atrás. Olha para a mão dos seus pais. Olha para o rosto dos seus pais. Você vai encontrar rugas, você vai encontrar o tempo passando. E isso vai passar rápido. Facilite esse processo de amizade. Seu pai chamou, atenda. Sua mãe chamou, atenda. Não, mas que ela fala muito, se eu atender já era. Então fala, mãe, eu posso te ligar daqui a pouco? Se você tem uma mãe que gosta de falar muito, eu te dou já um trick, já te dou aqui uma dica. Na hora que você tiver que desembolar, que é bando de fio da internet, ou dobrar toda a roupa, fala assim, agora é hora de ligar para minha mãe. Oi, mãe! E deixa ela falando, é verdade, mãe. Aí daqui a pouquinho você fala, aham, mãe, menino vai passar assim você dobrar aquelas roupas e lavar aquela roupa. Vai ser uma bênção na sua vida. Sabe quando você está para murmurar no trânsito? Liga para sua mãe. Ora, eu já vi que meus filhos só me ligam essa hora. Eu estou falando para você de experiência própria. Funciona. Porque aí quando eu me empolgo e vou falar, o daqui fala assim, mom, eu já estou pulling into the parking lot right now. Estou estacionando aqui, depois a gente fala. Fala, olha que interessante, usou o momento do trânsito, né? Não tinha nada para fazer, vou falar com a minha mãe. Tá valendo também, mãe. Porque às vezes a gente não abre os olhos, nossos filhos estão querendo falar, pai, seu filho quer comunicar com você, então aprenda. A gente aprende coisas sobre amigos, sobre namorados, e a gente não aprende coisas sobre os nossos pais. Aprenda sobre o seu pai. Marido, aprenda as coisas que a mulher gosta. Mulher, pelo amor de Deus, eu sei que é difícil, mas dá risada daqueles trem que eles mostram na internet pra gente. 1000 coisas pra fazer. Dá pra viajar e entra lá. Aí fala, Mi, olha isso aqui. Coisa boba. Mas nós precisamos rir junto. Gente, se não é nada impuro, se não deve ser, óbvio que você não ia rir, nem ele, né? Em nome de Jesus. Mas não é nada impuro, é uma coisa tola, é a criança dentro dele. Dá risada. Mas também, meu irmão, na hora que a mulher, sabe, botar um cinto, Hildo, como é que tá esse cinto? Oi, qual que é a outra opção? Aí eu falo, a outra opção é o outro, lá é o outro. Aí você, tá tudo igual pra mim, não fala isso, homem. Não fala isso, vem e fala assim, olha, o dourado, destaca, inventa. Destaca o colar. Combinou com o colar. Combinou com o colar. Tem hora que ele quer fazer isso muito assim, né? Ela já sabe. Aí eu falo assim, Hildo, você não sabe nem o que você tá falando, hein, Hildo? Aí ele, mas se eu não falo, você reclama. Quando eu ouso falar, você fala que eu não sei o que eu tô falando. Eu falei, não, mas valeu a tentativa. Sabe, e olha, deixa eu falar, admira isso, o esforço que o outro faz para nutrir a amizade. Amém? Nutre a amizade com o seu cônjuge. Coisa ruim, a gente está dentro de casa, brigado com o nosso pai, brigado com o nosso marido, brigado com nossos filhos. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Isso não é o plano de Deus para a sua vida. A sua casa é o lugar mais gostoso de se estar. E se você está sendo roubado disso, hoje nós declaramos que virá um novo tempo. Sobre a sua casa haverá amizade, haverá celebração das diferenças no seu lar. Amém! Aleluia, eu creio nisso, em nome de Jesus. Vamos falar da outra semente. Semente para ter um jardim frutífero. É investir na comunicação. Diga comigo, investir na comunicação. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago capítulo 1, versículo 19. Diz assim, quando eu abro aqui para você. Tiago capítulo 1, versículo 19. Está aqui. Diz assim, meus irmãos, olha que bem paciente aqui, meus irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para falar. Não. É isso? Opa! Sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e também tardio para irar-se. Ouvir. Olha, a vida ela é feita de relacionamentos. E todo relacionamento depende de comunicação. Se você não se comunica bem no seu relacionamento, você não vai ter um bom relacionamento com qualquer pessoa que você está tentando se relacionar.
Nós precisamos ter essa ideia, esse entendimento de que eu preciso me relacionar com as pessoas e para me relacionar eu tenho que ter uma boa comunicação. Uma boa comunicação. A gente sabe que comunicação não é fácil. Não é fácil. Porque as pessoas elas querem apenas falar. A comunicação ela é uma via de duas mãos. Ninguém pode falar todo o tempo quando você está se comunicando. Quando um fala de lá na minha terra, que o outro... vocês estão falando isso aí, é lá na minha terra. Ok? Um tem que ficar calado. Que imagina você querer se comunicar com o outro, mas um falando, outro falando. Vamos nos comunicar, que amor é o seguinte, sabe o que? Hoje fala aí também, fala comigo. Hoje, isso meu amor. É fácil pra mim. Pois então, eu estou estranhando aqui você. Amor, hoje eu estou pensando em fazer algo. O quê? Olha, não, amor, o que eu quero fazer é algo que você nunca... O que você está pensando? Não, peraí, deixa eu falar primeiro. Explica direito o que você está falando. Eu comecei a falar. Vocês vão virar uma guerra, ninguém vai se entender. Não vai ficar legal o negócio, não é verdade? Primeiro um tem que se calar. É interessante que na família dela, a família dela puxou esse lado aí de falar mais, sabe assim, um pouco. Então eles são incríveis. Quando tem festa na casa da nossa família, aniversário, casamento, nós somos 3 agregados, eu e mais 2 que são educados também, sabe? Então, quando nós vamos para a festa deles, nós já sabemos que lá não temos vez. Nós já consolidou isso no nosso coração bem fácil, muito tempo atrás. Olha, é a festa do sobrinho lá e tal, lá na casa. Ok, tá pronto, já sabe. Chega lá, a gente pega a nossa mesa aqui, o salão é aqui, a gente pega essa mesa aqui mesmo do canto. Já sabe, vamos ficar aqui, numa boa, tranquilo. Por quê? Porque eles falam demais. Eles falam demais, gente. E se eles falassem demais, só era bom. E a tonalidade da voz? Parece que estão guerreando, parece que estão numa briga. E outra, na família deles, o neguinho tem que ter, eles têm a visão raio-x. Eles ficam observando aqui a veia do pescoço. Quando baixa, já tem que entrar. Porque senão você não tem vez. E eles falam, olha fulano e tal, você viu o Jogo do Brasil? Que vergonha, né? Olha só que vergonha o Jogo do Brasil. Pá, também foram só esperar pelo Neymar, né? É uma confusão. Mereceu mesmo. A gente fica olhando. Deixa eles pra lá. Deixa eles na guerra deles. Então eles falam demais e bem uma tonalidade muito alta. Então fica difícil de se comunicar com ele. Agora eu vou falar da família dele. A família dele. Epa. Devagar. A família dele espera a pessoa terminar a frase inteira pra falar, gente. Você fala, mas isso é educação, Micheline. Tudo bem, mas eu não fui criada assim. Lá em casa a gente fala na hora que um respira, o outro entra. Porque senão não tem chance. A família dele senta 8 homens na mesa falando do 7-1 da Alemanha assim, ó. Pois é, rapaz. Aquilo é uma vergonha. Aí o pai responde lá do outro lado da mesa. Aí fala assim, mas agora eles aprendem de boa. Na minha família, tinha de perder foi de pouco. Tinha que perder de 20 pra tomar vergonha na cara. E não sei. Então eles são, assim, educados ao extremo. Às vezes a gente sai de carro lá, nós estamos aqui, eles abrem a janela e falam com a pessoa. Eu falei, eles falam por telepatia, deve ser coisa indígena dessa aqui. Por quê? Eles abrem o vidro e eles falam assim, mano, eles falam, mano, né? Mano, onde que fica a padaria? Aí eu olho pro irmão dele e falo, Flávio, fala mais alto. Quando eu falo mais alto, o cara já respondeu e ele já ouviu. Aí eu falo, não, isso aqui não, impossível. Então, assim, a comunicação dentro de uma família, ela é muito importante, porque nós precisamos respeitar os limites da comunicação de cada um, porque o que o diabo quer fazer na comunicação? É fazer quem é muito expressivo se tornar inconveniente, ninguém fala, só você. Ou tornar do calado uma pessoa sem voz, omisso. Né? E se a gente praticasse isso no nosso casamento, se a gente não tivesse esse entendimento da parte de Deus,
que tipo assim, Deus nos deu essa diferença, como nós dizemos, para completar e aprender a ouvir um ou outro, nós hoje não teríamos os resultados que tivemos no casamento e com os filhos. Porque eu ia falar pelos cotovelos, ele ia ficar omisso e ele não ia, então, exercer a sua paternidade, o seu sacerdócio dentro de casa, ser um homem da casa, porque é mais calado. E não, queridos, diga comigo, temperamentos são submissos ao governo do Espírito Santo. Seu temperamento não é desculpa para pecar. Deus me deu um temperamento forte porque eu falo e não sei o quê, falo a hora que tá indo, e mando o ticket, falo aquilo e falo aquilo outro. Se eu estiver viajando, eu sei me virar, mas não era para destruir a minha casa, falando em cima dele, para criar hoje 2 meninos fracos que não reconhecessem a autoridade do lar como marido, não se tornassem homens que se tornaram. Agora, ele tem outra forma de comunicar. Às vezes eu falo, não adianta nada. E aí eu só viro pro Rildo e falo, Rildo, o menino isso. Aqui, ó, o que eu peguei no celular dele. Aqui, ó, 3 horas da manhã dormindo, aqui, ó, o que eu achei no celular. Aí ele chama pra conversa e na comunicação dele, os meninos, aí acabou. Tanto que os meninos falam assim, minha mãe fala. My dad speaks, it's over, né? Acabou. Então, a comunicação, olha, é importante. Ela envolve 3 aspectos. Rapidinho com você. Primeiro, ela envolve a parte verbal. Yes. A comunicação, ela é verbal. É o que eu falo, né? A gente não vai falar qualquer coisa, porque a palavra tem poder. Então, nós temos que vigiar a nossa boca, aquilo que sai da minha boca, na nossa comunicação dentro da nossa casa. Você não pode falar para um filho seu que ele é feinho. Você é feinho, filho. Puxou para a família da sua mãe. Ele vai voltar para minha família hoje mesmo. Gente, eu estou me libertando aqui no meio de vocês. Depois eu vou voltar para a prisão. Mas a primeira é verbal, é o que eu falo. Isso é importante. A segunda é a tonalidade da voz. A tonalidade da voz é super importante. Porque você pode falar a mesma coisa, mas com um entendimento totalmente diferente. Eu posso virar para minha esposa lá e falar assim, amor, por favor, traz a toalha para mim, por favor? Sim, estou levando. Ou eu posso dizer, amor, traz a toalha para mim, por favor? Pega você! A mesma frase, mas com tonalidade diferente. E às vezes, com essa tonalidade, a gente arruma confusão para a nossa cabeça. É ou não é verdade? Arruma confusão. Então, nós temos que saber como a gente fala. E a terceira é a expressão corporal. A tonalidade é como eu falo. A terceira é a expressão corporal. É quando eu não falo. E das 3 que nós vimos aqui, a qual tem a mais impacto, não é como eu falo e não é a tonalidade. É a minha expressão corporal. E quanto a gente erra isso no nosso relacionamento. Principalmente os homens, nós homens. Que é isso, pastor? Você vai mexer com a gente? Mexe com as mulheres? Não, a gente erra muito isso. Porque para conversar com a nossa esposa, elas precisam toda a atenção. Elas não querem, quando eu estou conversando com ela, eu esteja aqui com esse negócio na minha mão, olhando para ele. Se eu estiver conversando com ela com um assunto e eu estiver olhando aqui, já era. A minha expressão corporal está dizendo para ela que eu não estou nem aí para ela. Ô, amor, sim, pode falar. Mas você não está escutando. Estou sim, pode falar que estou escutando, pode falar. Não está escutando nada. A gente não está escutando. A nossa expressão aqui está dizendo que aquilo que ela está falando não vale a pena. Não é interessante. Mesma coisa com os filhos. Os filhos, quando buscam a gente ali, principalmente estamos na correria do nosso dia a dia. Filho, ok, fala rápido, filho. O pai não tem tempo, o pai está atrasado. Fala aí. Ok, vai falando aí quando eu estou aqui, fazendo aqui essas coisas aqui já. Aí o filho fala assim, ok, vou falar, mas não valeria a pena. Então, a nossa expressão... Mesma coisa, filhos, né? Filhos com os Seus pais entram no quarto para falar com você, filho, escuta, você quer jantar, quer comer, você não vira as costas para olhar no olhar dos seus pais. E tudo bem, você pode estar no meio de um jogo, mas você pode ser educado de virar e falar assim, Mom, can you give me 2 minutes? Eu já vou aí falar com a senhora. Mãe, give me 1 second, eu já vou aí. Ou parar naquele momento, e essa atitude corporal, ela gera muitos conflitos, às vezes, porque a gente se sente rejeitado.
E uma das coisas da comunicação que a gente estava lendo esses dias, que eu achei muito interessante, é que nós não ouvimos com os olhos, quando não somos curados, nós não ouvimos com os ouvidos que Deus nos deu. Nós ouvimos com os gatilhos que nós temos dentro de nós por causa de traumas. Então, ou seja, né, a sua mãe talvez já passou uma vida inteira sendo desprezada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E ela, enfim, construiu uma nova família em Cristo, está lutando para poder ser diferente. E ela está dando o melhor dela. Seu pai está dando o melhor. E ele chega ali no quarto para conversar com você. E assim, ele recebe aquele mesmo desprezo, mesmo plantando tanto amor na sua vida. Ah, mas this is drama, né? Porque às vezes gostam de falar, isso é drama. Não, não é drama. São dores que o seu pai e a tua mãe passou e que você não é responsável por curar. That's right. Você não é responsável pelos traumas passados dos seus pais. Mas você também não precisa poke, aonde dói. Ficar apertando o botão aonde dói. Então, assim, se você tem uma mãe que chega no teu quarto, conversa, te mostra uma roupa, seu pai te pergunta uma coisa, seu pai chama você para estar junto, vá fazer isso também, porque você também gosta de ter atenção quando você vai falar com eles. E, mas eles não fazem e eu não faço. Agora, o que eu vou falar, se é papai, esposo, filho e mãe, seja o primeiro a plantar a semente, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Amém? Então, a comunicação é importante no nosso relacionamento. E nós temos que desenvolver ela da melhor forma possível. Seja esse facilitador da comunicação. Porque quando nós nos comunicamos bem, nós não vamos ter dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito na nossa casa, no nosso relacionamento aí fora. A expressão da comunicação, ela é essencial na nossa família. Então, diga assim comigo, a minha comunicação, como nunca, vai ser melhor na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Amém. E para terminar, os músicos já podem vir. Seguir o manual. Diga comigo, seguir o manual. Seguir o manual. Salmo 129, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz... É Salmo 119. 119. 129, né? 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ok? Ou seja, a palavra de Deus é o nosso guia, é o que vai te levar pelas veredas da justiça, por caminhos abundantes, por pastos verdejantes. Gente, deixa eu falar, eu sou terapeuta, deixa eu dar uma notícia. Terapia não cura ninguém sem a palavra de Deus. Gente, esse negócio de coach, você pode ficar aí, profetizando que você vai vencer até Jesus voltar. Sem a palavra de Deus, não vai. Não vai. Porque só a palavra de Deus pode nos limpar, libertar, curar e restaurar. Você precisa ser um amante da palavra. Você precisa conhecer o que a palavra diz. Ah, mas o mundo diz que um homem assim é um homem bobo. Não, a palavra diz para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. Ah, mas o ano é 2025. Eu não estou aqui para servir o homem. A Bíblia diz que a mulher, ela é submissa sim ao marido. Amém. Indiferente do seu temperamento. Está lá a mulher de Provérbios, poderosa. Ela faz, ela acontece, ela vende, ela fecha negócio. Mas o marido e os filhos dela se levantam e diz: a minha mãe, a minha esposa é uma bem-aventurada. Esse negócio de construir história paralela sendo mulher, isso é furada. Gente, deixa eu falar para vocês. Aos 21 anos eu já estava formada em administração de empresa. Estava trabalhando. Mas o Rildo, já tivemos pessoas nos servindo em casa. Secretária, que veio de Porto Seguro, trabalhou com a gente 5 anos, uma época bem agitada da nossa vida, dentro de casa ali. E ela servia, ela ia para a casinha dela dormir, mas não servia ali de segunda a sexta. Mas a janta e a mesa, esse indivíduo com essa cara de anjo, ele quer que eu coloque a mesa dele. De segunda a quinta, ele foi bom, desde o primeiro dia de casamento. Ele falou, não, de segunda a quinta a gente vai sentar e comer na mesa direitinho. Porque por mim, se fosse, eu já sou mais de tarde, eu comia na frente da televisão.
Porque eu sou boa para falar, resolver e tal, e fazer um tanto de coisa, mas outras coisas eu não sou metódica. Por exemplo, você perguntar meu passaporte, eu não tenho ideia onde ele tá. Ele sai catando as coisas atrás de mim no avião. É ele que sabe a hora que tem que sair pro aeroporto. Se deixar, eu fico conversando com vocês até o avião sair. Mas ele queria isso. Poderia ter tido uma revolta dentro de mim. E dizer, sabe o quê? A minha mãe me trouxe aqui para esse país. Eu me formei para ficar aqui botando jantinha para você. Mas olha o que faz quando você tem o entendimento que Deus colocou vocês juntos para poder vencer e não para se atacar. O Rildo saiu de casa com 14 anos de idade. 14 anos de idade eu tinha mesa. Eu comia numa mesa. E a família dele é bem tradicional de sentar na mesa. Eles têm até quem senta onde, o pai que manda na hora que vai sentar. E ele perdeu isso com 14 anos. Foi para uma escola interna em Manaus. Ganhou uma bolsa, foi para lá. Depois veio para os Estados Unidos, ganhou uma bolsa de agricultura, né? Agrônoma, né? Engenharia agrônoma. Engenharia agrônoma, foi estudar. Perdeu a mesa. Alugou um quarto na casa de uma família, perdeu a mesa. Ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor lembrança da infância dele. E aí, nessa hora, se jovem, você que me escuta, não entender que você é um sonho realizado na vida da sua mãe, e você não pode permitir que o diabo te faça um pesadelo. Se você, esposa, não entender que Deus me colocou na vida dele para restituir coisas que o inimigo tinha roubado dele, a mesa. Então, a mesa não é uma escravidão minha em servi-lo, é uma restituição. Deus me escolheu para restituir uma falta que ele passou por anos. Então, por praticar isso tantos anos, virou uma cultura em casa. Quando os meninos nasceram, já estava inserida a mesinha pronta. Todos os dias, 6 horas da tarde, a gente senta e come. Hoje, isso traz lágrimas aos nossos olhos. Porque às vezes eu ponho a mesa e falo aqui, olha o tamanho dessa panela de arroz. Isso é tamanho de panela que é digna, que é só nós 2. 2 steak dá. Quando você está criando 2 meninos homens, tem que ser 9, 10 steaks. Assim, ele fica muito feliz que eles já foram. Mas eu sofro mais. Então, nós existimos, o que acontece? Nas páginas do livro da vida que Deus escreveu para o Rildo, eu apareço, porque eu aceitei esse chamado de ser uma restituição. E ele também. Yes. Temos que entender algo, amados. Nós todos temos um histórico. Todos nós temos um histórico. E olha só como Deus é tão bom. Ele escolheu você para estar do lado do seu cônjuge. E talvez você possa dizer, pastor, se eu tivesse casado com aquela outra, ela seria bem melhor, viu? Com aquele outro. Não. Esquece isso. É essa que está do teu lado. E sabe o que? Ele não apenas te deu esse presente para mim e para você, mas também Ele confiou a você e a mim, para sermos, como ela falou, restituição na vida do teu cônjuge. Ela perdeu o pai dela muito cedo. Sabe como eu restituo na vida dela? É quando ela vê nossos filhos, a minha filha, dizendo assim, pai, furou o pneu do carro, o que eu faço? E eu fico, filha, onde você está? Onde você está, filha? O pai já vai aí correndo, já para. Onde você está? Me fala, cuidado. Isso aí, para ela, é uma restituição. Na vida dos nossos filhos, mesma coisa. Quando eles precisam de alguma coisa, eu estou ali presente. Porque ela não teve isso. Mas Deus é um Deus tão bom, que Ele não deve nada para ninguém. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você é um restituidor que Deus confiou na vida do teu cônjuge e na vida da tua família. Filho, você é uma restituição na vida dos teus pais. Faça teus pais sejam orgulhosos de você e que você venha viver a vida abundante juntos que Deus tem para cada um de nós. E por isso dizemos que a palavra de Deus, siga o manual. Siga o manual. É lindo estudar, é lindo. Se você quis fazer um coach, uma coisa, uma terapia, faça. Mas priorize os altares do Senhor. Nós está aqui dizendo para vocês, um
casal que viveu isso, que poderia ser um casal destruído por inúmeras razões, pelos exemplos, pelo que vivemos na infância, pela diferença de temperamentos, mas domingo pós domingo, culto pós culto, porque não é a igreja que salva, mas os salvos se alimentam dentro da igreja, se restauram dentro da igreja, sabe, cantando essas músicas antigas hoje. Jesus quebrou minhas cadeias e me libertou, oh, esperança de Israel. Eu estava ali lembrando, cantando aquilo com 15 anos de idade, com 16 anos de idade. Quantas lutas a gente já passou no físico, quantas lutas no financeiro. Sabe, teve uma época que no ano 2008, no Rio tinha a empresa dele, nós tínhamos 5 casas, todas alugadas, era a nossa aposentadoria e a universidade dos meninos, e naquela crise nós perdemos 3, mas nós olhamos um para o outro e dizemos: ainda que a gente perca tudo, nós cremos em um Deus que restitui. Não deixamos de ser fiel no nosso dízimo, não deixamos de ir para a igreja adorar, não deixamos de liderar nossas células, não entregamos carros, porque o Deus que fez lá atrás, Ele é poderoso para fazer outra vez. Deus já te livrou de tantas coisas e não vai ser diferente dessa vez. Mas agarre a palavra, beba a palavra, coma a palavra. Aqui está o seu manual. Muitos ensinamentos vazios por aqui, e a gente desprezando o pão que está aqui todos os domingos, que está na nossa escola bíblica, o pão que está, sabe, ali nos nossos grupos de células, numa escola teológica na tua igreja. Vá buscar se aprofundar na palavra de Deus, e a palavra de Deus verdadeira é pregada domingo após domingo dos nossos púlpitos, do nosso altar, quando estamos numa igreja comprometida com a palavra. Um homem de Deus que vê honra, olha, corra atrás do curso que você quiser, mas entenda que é a palavra de Deus que vai selar os seus planos e dizer: está aprovado, filho, avance, abra a empresa, case, tenha filhos, conquiste propriedades. A palavra, diga: a palavra de Deus é vida para mim, é o meu manual. Aleluia, fique de pé nessa. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar, Oh, aleluia. Nós queremos decretar sobre a vida de vocês essas palavras dessa canção que nós vamos estar adorando ao Senhor. Tome posse dessas palavras para a sua vida. Cante com toda a tua força, que assim será no teu jardim, na tua casa, em nome de Jesus. E deixa, enquanto a gente canta essa palavra, se vocês pudessem nos dar uma honra. Talvez você entrou aqui hoje, talvez todo mundo aqui é cristão, evangélico, está seguindo a Deus, mas talvez você está desviado. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você, jovem, está sabendo que você está mais para lá do que para cá. E eu lembro de entregar a minha vida para Jesus com 15 anos, e uma tia falar: Micheline, pelo amor de Deus, você veio para essa nação, sua mãe lutando, você vai virar beata de igreja, você vai virar crente, ficar enfiada dentro de igreja, você tem tantas coisas para conquistar. Ei, jovem, já se passaram 36 anos, não tem nada que eu conquistaria lá fora que me daria alegria, paz e a satisfação que eu encontrei em Jesus. Não experimente lá fora. Talvez a sua história é diferente da minha, é de como são dos meus filhos. Talvez você já nasceu num lar cristão e você acha que isso daí são limites que estão querendo te colocar. Não são, não é não. Eu te digo, eu estava sozinha e eu fui buscar, porque não há alegria sem Jesus, não há. Então entenda, Deus não está competindo com os seus sonhos, Ele quer te dar os seus sonhos, amém? E se você, homem, mulher, está aqui hoje e você não está firme em uma igreja, não está tendo comunhão em uma igreja local, e hoje você quer, sabe, entregar ou rededicar o seu coração para Jesus, sabe, corre aqui na frente e nos dê a honra de orar e liberar sobre a sua vida essa bênção, essa palavra profética para esse novo tempo, porque Deus tem mistério com você. Vamos cantar e adorar a Deus. Aleluia.